A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso sobre evangelização de crianças em situação de risco. Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouquinho sobre a importância da missiologia urbana dentro da área infantil. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, que está começando esse curso, compreender o quanto é importante o trabalho de evangelização dentro dos grandes centros urbanos. Nós precisamos entender que as crianças precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva antes de começar essa aula. Isso deixa o nosso canal mais relevante, podemos alcançar outras pessoas e abençoar como a tua vida está sendo abençoada com esse conhecimento. Então se inscreva no nosso canal, no final dessa aula deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida. Isso é muito importante para tornar nosso canal relevante no YouTube. Nós vamos falar nessa primeira aula sobre a missiologia urbana infantil, entender um pouquinho o que é missiologia urbana infantil. Pastor, como é que vai funcionar esse curso? Esse curso ele vai ter 4 videoaulas, essa é a videoaula de número 1. No final dessa videoaula nós vamos falar uma frase que vai ser a senha que garante que você assistiu essa aula. Você vai anotar essa senha e vai enviar para nós no WhatsApp 19982352607 e nós vamos te enviar uma linda apostila do curso com todo o conteúdo. Então o curso é composto de 4 videoaulas, você assiste essa videoaula, no final fala uma senha, você anota e envia essa senha para o WhatsApp 19982352607 e você recebe a tua apostila. Depois você vai assistir a aula 2, 3 e 4, anotar a senha e no final da aula 4 enviar essas 3 senhas com o teu nome completo e nós vamos te enviar um lindo certificado no prazo de até 30 dias do final do curso. Então assim vai funcionar o nosso curso. Se você não me conhece ainda, eu sou o tio Rogério, sou pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo no Ministério Infantil há mais de 20 anos e tenho me dedicado no treinamento e capacitação de pessoas para o Ministério Infantil. Então, nós estamos há mais de 20 anos trabalhando na área infantil. E o meu trabalho normalmente é dentro de comunidades, de favelas, de comunidades, e nós temos percebido dentro dessas comunidades o quanto é importante a evangelização de crianças dentro dessas comunidades. Se você perguntar, pastor, o que você vivencia? Normalmente dentro de uma comunidade ou dentro de um grande centro urbano, nós vemos as crianças expostas a vários perigos. Eu já vi casos de abuso, já vi crianças se envolvendo no tráfico, eu já vi crianças se envolvendo nas drogas, no alcoolismo muito cedo. Então nós compreendemos que era necessário aqui dentro da cidade que trabalhamos um trabalho que fizesse essa evangelização e discipulado de crianças no Ministério Infantil. Então nós criamos aqui na nossa cidade a primeira igreja de criança. A igreja de criança não é só um espaço físico, mas é um projeto de evangelização e discipulado de crianças, porque muitas vezes nós preocupamos com a evangelização e esquecemos de dar continuidade através do discipulado. Hoje a primeira igreja de criança em Campinas, ela trabalha com mais de 100 crianças em situação de risco em 2 núcleos diferentes. Então, uma vez por semana, nós reunimos as crianças com trabalho de evangelização e discipulado e ensinamos a palavra de Deus para essas crianças, cujo 90% delas são crianças não cristãs. Então é muito importante você que está assistindo esse curso compreender que Deus está te chamando para um projeto muito grande. Eu entendi que às vezes a gente fala, mas eu sou sozinho, eu não tenho como fazer. Deus quer te usar, Deus vai te usar para fazer algo muito grande.
Começamos nosso projeto sozinho, mas Deus enviou pessoas e pessoas têm nos ajudado a evangelizar essas crianças. Nós precisamos entender que a evangelização infantil ela tem um efeito muito grande. Eu costumo dizer, por que esperar a criança se envolver nas drogas, no tráfico, ter de criar casas de recuperação, grupos de evangelização para presídios, se nós podemos agora alcançar o coração dessa criança, se nós podemos agora fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, a primeira igreja de criança em Campinas nasceu do desejo real e verdadeiro que Deus colocou no nosso coração de alcançar as crianças em situação de risco logo agora na sua infância, através da evangelização e discipulado. Então, esse curso vai te ajudar a entender o quanto isso é importante. Então, nesse curso você vai aprender o que é a missiologia urbana Kids, então como trabalhar com crianças dentro dos centros urbanos, vai entender um pouquinho das necessidades, qual é a necessidade que essas crianças têm, os riscos que essas crianças estão sendo expostas, vai aprender também estratégias de evangelização e discipulado de crianças. Então nós vamos dar várias estratégias que nós aplicamos aqui na Igreja da Criança. Muitas vezes a pessoa faz um curso e quem está dando o curso não tem experiência nenhuma com evangelização infantil, com aquilo que está falando, ele só conheceu e está transmitindo conhecimento. Mas eu quero te dizer que esse curso vai fazer diferença na tua vida, porque tudo que nós vamos ensinar aqui, estamos há mais de 10 anos aplicando para alcançar nossas crianças. Então você vai aprender estratégia de evangelização e discipulado, e o mais importante, a última aula nós vamos te falar como montar um projeto de evangelização infantil. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para esse curso, não apenas para te dar conhecimento, mas realmente para te fazer um diferencial na vida das crianças que você está cuidando, que você está pastoreando. Então isso é muito importante. Então, primeira coisa importante é nós entendermos o que é missiologia urbana. A missiologia urbana, ela trabalha com a evangelização dentro dos grandes centros urbanos. Na década de 50, na década de 60, as pessoas moravam nos sítios, moravam nas fazendas, e os centros urbanos não eram muito populosos. Mas agora, após a década de 60, é cada vez mais as pessoas se mudando para os grandes centros urbanos. Então, quando eu falo de missiologia urbana, eu falo as estratégias que as igrejas vão fazer para alcançar essas pessoas dentro dos centros urbanos. E quando nós falamos de missiologia urbana, nós queremos abordar um aspecto muito importante, que é a missiologia urbana com crianças. Pastor, o que nós vamos estudar na missiologia urbana com criança? Como traçar estratégias e projetos evangelísticos para alcançar as crianças. Então, como nós vamos alcançar as crianças dos grandes centros urbanos? Certo dia fui convidado para pregar numa igreja, e quando nós chegamos nessa igreja, tinha 5 crianças sentadas ali esperando para a evangelização e discipulado. E eu conversando com a líder, ela disse para mim: pastor, aqui é muito difícil, nós não temos muitas crianças, porque as crianças, os pais não trazem. E nós estávamos numa tarde muito quente, de sol, e eu olhava para fora da igreja, eu via mais de dezenas de crianças brincando nas ruas, correndo, e eu fiquei olhando aquilo lá, eu falei para ela: para um pouquinho. Você tem bala aí? Ela falou: eu tenho. Então eu peguei um pacote de bala, pegamos aquelas crianças, pegamos as irmãs e saímos ali por 15 minutinhos ali em volta da igreja, convidando as crianças para o trabalho de evangelização e discipulado. De repente, dentro da igreja tinha mais de 40 crianças ali para evangelização e discipulado. Então, quando eu falo de missiologia urbana com crianças, é nós entendermos que o campo missionário, o campo de evangelização e discipulado, vai além das 4 paredes da igreja, vai além daquele grupo pequeno de crianças que às vezes os membros da igreja o trazem, mas é nós entendemos que existe um grande grupo de crianças precisando ouvir falar do amor de Deus e ser alcançadas pelo evangelho. Pastor, mas não é fácil trabalhar com criança não cristã, não é fácil trazer essas crianças para a igreja. Realmente é um trabalho árduo, mas Deus
nos dá estratégia, Deus nos dá como alcançar. Hoje na Igreja da Criança, quando nós olhamos o comportamento dessas crianças, a postura, a sede de aprender a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus impactou essas crianças durante o tempo que estamos trabalhando com ela. Então é muito importante. Então o que nós vamos estudar na Missiologia Urbana Kids? Nós vamos estudar estratégias de evangelização para alcançar as crianças que estão dentro da igreja, mas também as crianças que estão fora da igreja. Então nós vamos trabalhar com essas crianças que estão ao redor da igreja, de um lar não cristão, de um lar muitas vezes destruído pelo diabo, mas que precisam ouvir falar do evangelho. Então elas estão em volta da igreja e na comunidade onde você está. Talvez você está assistindo esse curso e tem um grupo de crianças brincando fora da tua casa, brincando nas esquinas, esperando você para falar do amor de Deus. Então o que nós precisamos entender de missiologia urbana? Qual é a razão de investirmos no evangelismo e discipulado de crianças em situação de risco? Então por que nós vamos fazer isso? Outra coisa, entender os perigos dessas crianças, o que acontece com essas crianças, quais são os perigos que elas estão suscitas. Certa vez fui convidado para ajudar uma irmã, ela estava num condomínio de apartamentos e ela sentiu no coração de conversar com a síndica, tinha um grande salão de festas, pediu espaço para uma vez por semana reunir as crianças ali. Ela começou com 10, com 15, de repente ela tinha mais de 50 crianças no salão de festas e ela não conhecia estratégia nenhuma de evangelização, de discipulado infantil e pediu o nosso auxílio. E aí, quando fomos conversar com ela, ela disse: pastor, sabe por que eu criei esse trabalho de evangelização? Porque muitas crianças aqui do condomínio estavam sendo vítimas de abuso sexual. Por elas ficarem aqui no condomínio, os pais não estar presentes, elas eram levadas para os apartamentos e eram abusadas sexualmente. O que nós temos feito para evitar isso? O que nós temos feito para mudar essa situação? Pastor, meu coração arde, meu coração dói quando eu ouço falar de crianças, mas o que você realmente tem feito? Eu quero nesse curso te desafiar a fazer realmente algo concreto, realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Então nós vamos aprender o abuso sexual é apenas um dos riscos que elas correm, mas tem muitas outras coisas que elas podem estar sendo envolvidas agora. E Deus quer te chamar para fazer diferença na vida dessas crianças. Vamos aprender nesse curso as estratégias que vamos usar para alcançar essas crianças. Existe um monte de estratégia muito legal que dá para você usar para alcançar essas crianças. E o mais importante, nós queremos no final desse curso dar todo o passo a passo para você montar um projeto de evangelização e discipulado de crianças. Então nós vamos aprender isso. O público-alvo, com quem nós vamos trabalhar, pastor? Com crianças em situação de risco ou crianças em estado de vulnerabilidade. Quem são essas crianças? São aquelas crianças que o meio que estão inseridos ou a negligência dos seus cuidadores estão colocando em risco o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento emocional e o seu desenvolvimento espiritual. Então, quando eu falo em crianças em situação de risco, são aquelas que estão correndo um grande perigo de se envolver na marginalidade, de se envolver nas drogas, de sofrer algum abuso. Então elas estão nesse perigo muito grande. E a igreja, que sou eu e você, acordamos para isso e vamos criar um projeto de proteção a essas crianças. Vamos trabalhar protegendo essas crianças. Então esse é o intuito do nosso curso. Aonde estão essas crianças? Essas crianças em situação de risco estão nas periferias, estão nas favelas ou comunidades, como são chamadas, ou estão dentro dos condomínios, muitas vezes dos condomínios fechados, que nós olhamos e dizemos, estão seguras ali. Não, muitas vezes dentro desses condomínios estão sofrendo muitas coisas. Então é esse grupo de criança que nós vamos trabalhar.
talvez à volta da tua igreja, numa comunidade muito próxima da tua igreja, essas crianças estão ali dizendo: tio, tia, me ajuda. Alcance a minha alma, alcance meu coração com o evangelho. Então nós vamos trabalhar com essas crianças. Então é muito importante. O que nós precisamos fazer? Ações concretas e eficientes. Toda vez que eu vou falar de evangelismo de criança, que eu vou falar de algo com crianças, normalmente as pessoas falam: isso arde no meu coração. Os pastores dizem: eu sou apaixonado pelo ministério infantil, eu sou apaixonado pelas crianças. Mas nós precisamos de projetos concretos, não é só palavra, não é dizer que está apaixonado, não é ir na rede social e colocar um rostinho com uma lágrima dizendo apaixonado pelo ministério infantil. O que você tem feito? Quais são as ações concretas que você tem feito? Aonde está o teu trabalho de uma forma concreta? Então nós vamos desafiar a cada aluno desse curso a realmente ter ações concretas e eficazes. Então ações que vão realmente mudar toda a vida dessa criança, ações que vão impactar essa criança na infância. Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele fala: Timóteo, uma coisa eu tenho certeza, desde a tua infância você conhece a Bíblia Sagrada, você conhece as Sagradas Letras, e ela pode te fazer sábio para a salvação. Meu irmão, minha irmã, nós vamos levar Jesus ao coração da criança. Nós vamos, desde pequeno, com o trabalho de evangelização de crianças em situação de risco, fazer essa criança entender que Deus a ama, que ela é uma pecadora e que existe um plano de salvação que ela precisa aceitar para poder ser conduzida ao céu. Então é esse o nosso desafio, é esse o nosso propósito, trabalhar com essas crianças e alcançá-las para o reino de Deus. Muitas vezes, quando falamos de evangelização infantil, muitos pastores dizem: eu já tenho muito compromisso. Muitos líderes dizem: eu já tenho muito compromisso, então eu não tenho tempo para isso. Qual é a razão bíblica? Razões bíblicas. Então, o que a Bíblia diz sobre evangelização de crianças em situação de risco? Quais são as bases bíblicas para isso? Primeira base bíblica está lá em Mateus 18:14. Jesus diz assim: a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Mateus 18:14. Primeira razão, eu evangelizo criança, eu tenho um projeto de evangelização de criança, porque Jesus Cristo, meu mestre, trabalhava com crianças e se importava com a evangelização dessas crianças. Se você é um discípulo de Jesus, se você realmente quer viver o evangelho, você precisa ter como missão Mateus 18:14. Deus não quer que nenhuma criança se perca. Então nós vamos trabalhar, vamos investir recursos, vamos investir nossa vida, vamos investir nossos talentos para que as crianças sejam alcançadas pelo evangelho, para que nenhuma delas se perca. Então, primeira razão de evangelizar crianças, estar na Bíblia: Jesus se importava com ela. E eu, como discípulo de Jesus, como servo de Jesus, preciso me importar com a evangelização das crianças. Segunda razão bíblica: a Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento, nos ensina a discipular crianças. Então é muito importante, não só, às vezes a pessoa aproveita uma data especial, vai para uma comunidade, faz um trabalho muito grande de evangelização, vai embora e nunca mais volte. A evangelização infantil, ela tem duas asas muito importantes. Primeiro, evangelização. Segundo, discipulado. Na evangelização, ele é um trabalho rápido que você vai mostrar para a criança o plano de salvação de Deus para ela. Então, no trabalho de evangelização, você vai fazer um culto, você vai fazer uma reunião com essas crianças e vai falar para ela do plano da salvação. 5 pontos importantes: falar para a criança que Deus a ama. Então dizer para a criança: você é amada por Deus e Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Segundo ponto importante: falar para a criança que ela é uma pecadora. Então mostrar para a criança que ninguém se torna pecador a partir do primeiro pecado, mas que nós já nascemos em pecado e precisamos da graça de Deus.
Terceira verdade que você vai fazer na evangelização: falar para a criança que Deus enviou o seu único filho Jesus Cristo, e através da morte de Jesus Cristo, Deus traçou um plano de salvação que precisa ser aceito por nós. Quarta verdade que você vai falar para a criança: que ela precisa aceitar o plano de salvação de Deus. Então ela precisa entender que Jesus é o seu Senhor, confessar Cristo como seu Salvador. E a quinta verdade importante: que ela precisa crescer na fé, que mesmo sendo criança, ela pode ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus e pode ter um crescimento na vida cristã. Então ela precisa conhecer Jesus, ser discipulada. Então isso é muito importante. Então, primeira asa é evangelização, um trabalho que vai falar do plano de salvação. E a segunda asa, o discipulado infantil. O que é o discipulado infantil? É um ensino sistemático das verdades bíblicas, onde a criança vai se reunir uma vez por semana e aprender as verdades bíblicas. Pastor, eu não sei fazer discipulado, eu não sei o que ensinar no discipulado, eu não sei como eu vou fazer para ensinar as crianças. Nós, do Centro de Treinamento Barak, criamos um curso de especialização para discipulado de criança. Você tem vontade de aprender a discipular criança? Você tem o desejo de discipular as crianças? Nós temos um curso de especialização que vai te ensinar, primeiro, o que é o discipulado infantil, vai te ensinar todo o conteúdo, o que eu vou ensinar para a criança no discipulado infantil, vai te ensinar como montar uma aula para ensinar as doutrinas da Bíblia. Então, como é que eu vou montar a aula e ensinar as doutrinas da Bíblia para a criança? Vai te ensinar a começar um grupo básico de discipulado infantil. Se você tem uma área, se você tem uma área de lazer, se você tem um espaço e quer começar um grupo de discipulado infantil, nosso curso de especialização vai te ajudar nisso. Nós vamos dar toda a base que você precisa para fazer esse curso de especialização. Esse curso ele vai ter vagas limitadas, então nós não vamos conseguir atender todos os alunos do curso gratuito, as vagas vão ser limitadas. Outra coisa importante, ele vai estar num preço promocional acessível, porque nós queremos te ajudar a fazer diferença na vida da criança. Ficou curioso? Entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607, envie uma mensagem: quero saber sobre discipulado infantil, e nós vamos dar todo o detalhe do curso de especialização. Nós sabemos o quanto é importante dar continuidade ao trabalho de evangelização, por isso fizemos um curso completo que vai fazer diferença na sua vida. Então, por que eu evangelizo criança? Primeiro, porque Jesus nos orientou a evangelizar criança. Segundo, porque o discipulado e evangelização infantil está na Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Terceira razão, porque a evangelização promove cuidado e proteção das crianças. Quando nós trabalhamos com evangelização em comunidades carentes, principalmente em crianças em situação de risco, nós vamos fazer primeiro o cuidado, nós vamos cuidar dessa criança. Então, o trabalho de evangelismo, nós aqui na Igreja da Criança suprimos toda a necessidade material. Então, nós cuidamos da criança e da sua família. E também esse trabalho, além de anunciar o Evangelho, nós fazemos programas de proteção. Então, dentro do trabalho de evangelização e discipulado de crianças, nós temos palestras sobre abuso infantil, nós ensinamos os cuidados básicos para que a criança não se envolva no tráfico, nas drogas. Então, nós vamos fazer todo esse cuidado. Então, além da evangelização, nós vamos promover o cuidado para a criança. Então, um trabalho de evangelização, além de falar do evangelho, ele vai cuidar e proteger das crianças. Então, isso é muito importante numa comunidade carente. E o mais importante, as crianças, nós precisamos entender que evangelizamos crianças porque elas são a igreja do futuro. Mas quando nós falamos de igreja do futuro, não quer dizer ensinar a Bíblia Sagrada para adolescentes e jovens, mas é realmente promover que a criança tenha um encontro real e verdadeiro com Deus agora. Porque se ela não tiver um encontro real e verdadeiro com Deus agora, ela não vai ser a igreja do futuro. Então nós vamos investir para isso, para que ela tenha um contato verdadeiro com Deus agora. Então é muito importante isso. Então nós aprendemos que a Missiologia Urbana Kids
São estratégias de evangelização e discipulado para as crianças de dentro e fora da igreja, nos grandes centros urbanos. Aprendemos que se nós não alcançarmos essas crianças, elas vão estar vulneráveis ao envolvimento nas drogas, a sofrer um abuso infantil. Nós aprendemos nessa aula que precisamos de ações concretas. Então não adianta falar que ama a criança, que tem desejo, é apaixonado por criança, se você não tiver ações concretas. E aprendemos também que existe bases bíblicas para a evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Primeiro, que Jesus evangelizou e discipulou essas crianças. Segundo, que essas crianças precisam ser evangelizadas e discipuladas de forma contínua. Terceiro, que a evangelização de criança vai promover o cuidado e proteção dessas crianças para que nada de mal aconteça. E o quarto, que se as crianças não tiverem um encontro com Jesus agora, não teremos futuro. Então nós precisamos entender que a igreja do futuro começa agora, com Deus movendo o teu coração através desse curso, com Deus movendo a tua vida através desse curso. Pega papel, pega caneta, anota aí a frase do dia. Evangelização de crianças é um projeto de Deus. Então a frase do dia: evangelização de crianças é um projeto de Deus. Então a senha dessa aula é: evangelização de crianças é um projeto de Deus. Anota, envia por mensagem de texto para o WhatsApp 19982352607 e nós vamos te enviar gratuitamente a apostila completa desse curso. Senha 1, evangelização de crianças é um projeto de Deus. Anota, envia para nós e nós vamos te enviar a apostila. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Nós vamos esclarecer todas as tuas dúvidas. Não desista. O inimigo vai lutar para você parar no meio desse curso. Não desista. Vá até o final desse curso e seja abençoado por Deus. Já se inscreveu no canal? Está aparecendo aqui, se inscreva no canal. Diga agora no final dessa aula, faça o teu comentário o quanto essa aula abençoa a tua vida e nós vamos estar com você te abençoando. A próxima aula nós vamos ver os grandes desafios na evangelização de criança nos centros urbanos. Então nós vamos entender alguns dos desafios que eu e você fomos chamados por Deus para superar. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém.